Então eu falei isso tudo com relação ao homem e à mulher, porque da mesma forma, da mesma não, muito mais intensa, né, do que essas impressões que ficam conectadas no nosso ser com relação ao outro, imagina com os filhos, né? Imagina como o filho fica diante de uma situação de briga de casal, de separação, de briga, né? Porque aquilo que a gente falou, se uma criança é metade o pai e metade a mãe, como é que ela vai poder tirar um dos dois? Na hora que ela tira um dos dois, é como se tirasse, é como não. As crianças ficam doentes, criam doenças, porque não pôde ter o pai, não pôde ter a mãe. Então toda vez que eu, numa separação, falo, ah, seu pai não presta, ah, seu pai não sei o quê, ah, ele fez isso comigo, ele me traiu, ou sei lá o quê. Estou falando da mãe porque antigamente era mais comum as mães ficarem com os filhos. Hoje em dia isso já é um pouco diferente, ele já tem as duas coisas. Mas aí o que acontece? Primeiro, durante a briga, a criança acha que ela tem responsabilidade por aquilo. Então, se os pais estão brigando e vão se separar, elas querem fazer movimentos para tentar segurar eles. Mas por que elas querem segurar? Porque está tendo um conflito. Se os dois partirem para esse trabalho antes de fazer uma separação boa, em equilíbrio, um respeitando o que o outro trouxe para a relação e que trouxe o filho, que quer mais coisa mais maravilhosa que isso, já é motivo suficiente para uma separação amigável, boa, né? Trouxe tudo de bom que é o filho. Então, assim, como o filho se sente? Então, se você está numa situação de terminar de um jeito bom, ele vai ficar bem também. Então, assim, quando a criança olha esse pai que está sendo xingado, e cada vez que a mãe xinga o pai, ele é um pedaço do pai. Então ele está sendo xingado também. Então se fala, o teu pai não presta, oxe, eu também não presto, metade de mim é meu pai, eu não presto. Então é uma dinâmica que parece uma ladainha assim, mas é o que se observa durante as constelações e nesse movimento da alma. A criança, ela acha que a responsabilidade é dela, acha que ela é a culpada pela separação, acha que ela tem poder, de repente, de fazer alguma ação e segurar os dois, entendeu? Então ela começa a fazer movimentos de adoecer, de ir mal na escola e de não sei o quê, e de repente até para ser olhada, né? Porque aí no meio daquela confusão, ninguém olha para aquela criança. Então aí vai ser o quê? Aquela criança que vai seguir na vida, não olhando, de novo, não se sentindo cuidada, não se sentindo respeitada, porque a mãe não respeita o pai não respeita a mãe, a criança não é respeitada. Então, se uma pessoa se separa, fazer uma boa separação e olhar para esse filho, e se já separou e foi traumático, vamos consertar, né? Vamos olhar diferente. Então chegar para essa criança e falar, olha, eu falei muito mal do seu pai porque eu estava muito magoada, sabe? Porque no fundo eu amava o seu pai. Ele me deu você só está aqui porque nós ficamos juntos. Então isso para mim é suficiente. Tentar não falar mal, mas se já fez e já foi e está tudo bem também, é olhar aquilo e falar, filho, sinto muito que eu fiz isso, mas foi o que eu pude naquele momento, não ficar se martirizando também, porque assim a gente faz o que é possível.